Olá, irmãos! Ótima semana a todos! Hoje nós vamos falar de medo. Enfrente os seus medos. É sobre isso que nós vamos falar e nós estamos falando essa semana. Sexta-feira finalizando, concluindo já a meditação dessa semana, e eu tenho certeza que essa semana Deus tem falado muito com você a respeito de medos, a respeito de dificuldades, porque o Senhor, Ele é a nossa força e a nossa segurança o tempo todo. O tema dessa semana, como eu falei, é que nós precisamos enfrentar o nosso medo. E o tema dessa sexta-feira é: cada um é atraído pelos seus próprios desejos. Avalie o seu adversário. E o Senhor, Ele quer trabalhar essa semana, só relembrando um pouquinho da mensagem que foi passada no domingo. O pastor falou sobre Davi e Golias. E qual era a dificuldade de Davi? Olhar para aquela situação e ver que ele não tinha condições físicas alguma de derrotar aquele homem que vinha ao seu encontro. Uma pessoa preparada, uma pessoa treinada para a batalha. Mas com Davi contava o lado espiritual, o lado de Deus. Isso falou mais alto. Isso que fez toda a diferença na vida de Davi. Tenho 2 textos para você ler, entender e compartilhar nessa sexta-feira. Vamos lá? O primeiro diz o seguinte, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E o 15, então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. E o segundo, está lá em 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos dos maus hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, porque são inúmeras as alternativas e oportunidades que Satanás ele quer trabalhar na tua vida. E se você realmente deixar que o medo domine, deixar que as circunstâncias atrapalhem você, vai atrapalhar. Nós precisamos viver a palavra e estar em comunhão com o Senhor todos os dias. O pecado, ele produz a morte. O pecado, ele produz coisas ruins. O pecado produz sentimentos que vão atrapalhar a tua comunhão com Deus. E é justamente isso que nós precisamos focar. Davi olhou para aquela dificuldade, olhou para o tamanho que era o problema, mas ele olhou também para a solução, para o Deus que ele tinha. Porque realmente, às vezes a gente olha para o nosso problema, não toma uma ação, fica com medo da situação e quando passa alguns dias, algumas horas, algumas semanas, fica lembrando: se eu tivesse tomado essa atitude, se eu tivesse tomado essa postura, se eu tivesse perguntado, se eu tivesse orado, se eu tivesse jejuado, se eu tivesse lido a palavra. Então, a gente sempre vai ficar nessa: e se eu tivesse feito? E a gente começa a deixar o medo nos dominar. E é justamente aí que nós precisamos chegar. Precisamos avaliar os nossos adversários. Precisamos avaliar os nossos medos e trabalhar em cima deles para que os medos que a gente tem hoje, eles produzam sabedoria para abençoar pessoas lá na frente, porque eles não vão mais dominar. Amém? Ótima sexta-feira, ótima semana para você. Espero muito que você compartilhe e medite nessa palavra. Amém?